Muito boa noite, prazer estar contigo no programa chamado Sessão com Ricardo. Hoje para falar sobre uma frase que talvez você já disse, ou se não disse da boca para fora, disse aqui dentro da sua mente: eu quero mais clientes, mas eu não sei o que falar quando eu chego interessado, um potencial cliente, um potencial comprador do meu produto ou serviço. Então, eu quero mais, mas eu não sei como gerenciar isso. Então, vamos aprofundar nesse conteúdo. E se você me conhece ou não me conhece, meu nome é Ricardo Massó e eu sou o tipo de empreendedor obcecado com geração de resultados. E nos últimos mais que 17 anos, tenho estruturado no Brasil sistemas de vendas, ajudando times comerciais com produtos de alto valor, isso acumulando já algumas centenas e centenas e centenas de milhões de reais em vendas de produtos e serviços. E aqui neste canal, eu faço profissionais liberais e empreendedores crescerem a mais de 100 mil reais por mês com estratégia. E hoje, no final deste conteúdo sobre quero mais clientes, mas não sei o que falar quando chego interessado, no final disso, você vai entender a lógica de como conduzir, o que e quando falar para os potenciais interessados no seu produto ou serviço, quando entram em contato. E você querendo saber, né, você vai entender como gerenciar isso, como lidar com eles quando eles querem saber mais, quando eles perguntam o preço, inclusive como conduzir aqueles que perguntam e depois somem, né, um pouco como conduzir cada um desses perfis de interessados que devem aparecer no teu negócio normalmente. Antes de iniciar o conteúdo, quero fazer uma introdução preliminar, né, com alguns critérios. Você viu que já estava aqui na tela, primeiro dos critérios, que era conhecer bem, né? Então, como critérios, quero que você saiba que você vai precisar conhecer bem quem é seu cliente ideal. Você vai ter que entender um pouco quem é, porque a forma certa de você falar com alguém é saber quem esse alguém é. E eu tenho uma prova sobre isso. Você não fala igual com uma criança do que fala com um idoso ou um idoso, né? Você não fala do mesmo jeito. Eu sempre coloco como exemplo de pedir um copo de água para uma criança de 5 anos ou pedir um copo de água para um adulto de, sei lá, 40 ou 30 ou 50. Como é diferente quando eu me comunico com alguém de 40 ou 50 anos, eu falo: oh, pega um copo de água aí para mim, por gentileza. Ou então com uma criança: oh, vai para a cozinha, mas vai devagarinho, abre a porta com cuidado, depois fecha a porta, vai para o gelágua, pega um copo que está do lado, cuidado para não querer encher muito o copo e aí você vai derramar no caminho andando, né? Você explicaria isso com muito cuidado. Então, você tem que conhecer bem uma pessoa e saber como que você vai falar. Então, o primeiro exercício, o primeiro critério preliminar para saber o que falar, né? Se isso que te interessa, é conhecer bem essa pessoa. Segundo critério preliminar, como conduzir cada pessoa é diferente, dependendo, inclusive, do momento que está, não somente da idade, mas dependendo do momento em que estão. Você pode ver a mesma pessoa de, sei lá, 25 anos, num barzinho, num sábado de tarde, e essa mesma pessoa, no próximo sábado de tarde, infelizmente, né, que não seja com ninguém que a gente, né, mas no hospital. Essa pessoa você vai ter que conduzir diferente a comunicação. Então, você tem que entender quem é, conhecer quem é, e entender para como conduzir o momento que está essa pessoa. E esse é um critério que você tem que ter em conta. Todas essas premissas são necessárias terem em conta para a gente poder ter uma base sólida para o que a gente vai falar. E para saber o que falar, você vai ter que planejar o que você quer falar. Não vai poder deixar isso para que saia por um momento de improviso e de talvez inspiração mágica, que você tem uma ideia brilhante para falar uma coisa que dá muito certo e aí seu cliente se empolga e compra. Não é por aí. O que falar é algo planejado, tá vendo? E depois, como não perder interessados. Eu entendo que você deve querer saber como não perder interessados. As pessoas que chegam, pedem preço, perguntam, dizem estar interessados no seu produto ou serviço, mas a coisa não avança, a coisa não evolui e fica por isso mesmo. Como não perder essas pessoas? Como aprender a gerenciar isso e a recuperar? Tudo isso, esses itens são critérios que são preliminares, que têm que ser entendidos, né? Que tudo é possível nesse caso. Como não perder interessados? É possível não perder interessados. Você não tem só que aceitar que vai perder interessados. Você vai perder. Mas você tem que ver que é possível não perder interessados, mudando
no sentido de conhecer bem, mudando no sentido de saber como conduzir, mudando no sentido de ter planejado o que falar. E com tudo isso, você vai ver como não perder interessados um pouco mais. Você vai ir um pouco mais fundo na comunicação com esses interessados, vai ter uma comunicação mais assertiva, mais específica, e com isso tende a melhorar seu resultado. Tá vendo? Então, muito bom. Então, vamos começar aqui, vamos entender um pouco sobre o que fazer nesse cenário, né? Como me comportar, o que eu tenho que saber, eu que quero mais clientes, mas eu não sei o que falar quando chega um potencial interessado. Então, seguindo a lógica do que a gente estava, primeiro conheça seu público-alvo. E antes de você começar a falar com um cliente em potencial, é importante entender quem é seu público-alvo. Antes de você trocar uma primeira ideia, né, nem de pensar em falar, você já tem que entender com quem você está falando. Isso vai te ajudar, porque você vai se comunicar de uma maneira a criar uma conexão mais forte com o seu cliente em potencial. E quando eu falo conhecer o seu público-alvo, eu estou me referindo a entender como conduzir e conhecer bem, entender em que momento está, que idade tem. Eu sempre me lembro de um caso que me contaram de um garçom, e é um bom exemplo para este caso. Um garçom que está num restaurante e tem várias mesas. E ele era um pouco camaleão. Cada mesa ele trazia uma versão dele. Então tinha uma mesa que tinha uma família que estava numa reunião familiar com filhos, a vovó e não sei o que, a família toda. E ele chegava nessa família, boa noite, tudo bem, como vocês estão? Falta alguma coisa, posso ajudar? Falta... Né? E chegava com uma educação, talvez um protocolo um pouco mais familiar. E quando chegava noutra mesa, onde tinha um grupo de jovens que estavam numa confraternização, que estavam zoando, rindo e tal, ele chegava de uma outra pegada, chegava, e aí galera, tudo bem? E aí, vai tomar o quê? Vamos querer ver o quê? Falei, vamos. Né? Então já chegava com outra abertura. Então é um pouco que você tem que entender de conhecer seu público-alvo. Antes de começar a falar, tem que entender quem é essa pessoa e o que ele está procurando, e isso te ajuda a se comunicar de uma forma mais eficaz e criar uma conexão mais forte. Conexão mais forte, você já viu o garçom falando com essa família e o garçom falando com esse grupo de jovens. Essa vantagem que você tem se você se esforça em entender um pouco mais da pessoa que você está falando, em conhecer um pouco mais o seu público-alvo. Mais que você conhece, mais que você vai ter uma conexão, porque você vai comunicar, no final das contas, com as palavras que vai bater doce no ouvido, vai bater bem no ouvido da pessoa. Tá bem? Seguindo aqui, identifique as necessidades. Você tem que conhecer para saber o que ele quer, o que o seu público-alvo quer, o que os seus potenciais clientes querem. E para saber o que eles querem, você, ao conversar com um cliente potencial, com um interessado, é importante que você faça perguntas para entender necessidades e desafios, dores, problemas, impasses ou desejos, vontades, sonhos. Né? Sempre tem esses dois lados da coisa. Né? Dizem, e isso resumido, sintetizado ao máximo, isso é ir pelo dor ou ir pelo amor. Né? Vai pelo amor ou vai pela dor. Né? As coisas funcionam assim. Parece que é uma brincadeira, mas esse é o mundo real. As coisas vai pelo amor ou vai pela dor. Então você tem que entender desafios, que seria a dor, e necessidades, que seria o amor. Né? O que seu cliente quer e o que o seu cliente preocupa, o que preocupa ele, o que deixa ele com mal-estar, qual é o impasse que ele tem. Né? Então você tem que ver, mais que você entende dores ou desafios, problemas, ou necessidades, sonhos, desejos, mais que você entende isso, isso vai te permitir que você ofereça soluções com seus produtos e serviços cada vez um pouco mais personalizadas, um pouco mais encaixados exatamente com o perfil do seu interessado. Então, mais que você conhece, mais que seus produtos e serviços encaixam. E como os seus produtos encaixam mais, essa pessoa comunica melhor e você acaba fazendo com que você consiga saber o que falar, porque você conhece a pessoa e sabe como se comportar, o que você tem que dizer para essa pessoa. Né? Então, é importante fazer perguntas, né? E para entender essas necessidades, desafios, esses problemas e sonhos, desejos, né? Esses dois lados, a dor e o amor. Lembra, dor e amor, vai pelo amor ou vai pela dor. Você vai comprar, vou te vender, você vai me contratar pelo amor ou pela dor. Então você tem que descobrir o amor
criador do seu cliente, e isso vai te permitir que você, inclusive, ofereça soluções personalizadas em relação ao produto ou serviço. Você pode adicionar, né, um pouco mais de profundidade ao seu produto ou serviço na medida que você vai encaixando um pouco mais seu produto e serviço com a necessidade específica do seu público-alvo. Beleza? Muito bem, então seguimos aqui. Mais tópicos aqui que eu tenho, falando de quero mais clientes, mas não sei o que falar quando chega um interessado. Você vai sair daqui sabendo. Tá bom. Então, próxima coisa importante para saber o que falar. Desenvolva um roteiro, um speech. Um speech. O que é um speech, Ricardo? Um speech é um discurso. E por que você usa essa palavra speech? Olha, eu comecei a utilizar essa palavra nos meus negócios devido a um tipo de modelo de negócio que todo mundo siga o mesmo speech, o mesmo roteiro. E dessa ideia, desse modelo de negócio, eu levei isso para todos os meus negócios. Levei isso para todos os meus negócios, para todos os setores. Então, cada setor da minha empresa, dos meus negócios, de tudo o que eu toco, de tudo que eu faço, todos têm um roteiro. E esse roteiro nós chamamos de speech. E esse speech é um speech de venda, um speech de negociação, um speech de relacionamento, é um speech de cobrança, mas é um speech, um discurso que tem um propósito específico, com uma série de etapas e que tem um propósito específico. Às vezes, tem vários propósitos em várias etapas, mas no final tem um grande propósito. Por exemplo, um speech de vendas pode ter um propósito inicial de conseguir entender como a família viaja. Ou um speech de vendas, no início, pode ter coisas relacionadas ao perfil exato da família. Se você tivesse um negócio de férias igual aos que eu tenho, por exemplo, poderia ser de como viaja. Na próxima etapa, você pode entender um pouco, pode construir nessa pessoa uma ideia de que no final da apresentação você vai querer, no final do seu speech, no final do seu roteiro, no final da apresentação do seu produto ou serviço, você vai querer uma resposta firme de compra ou de declínio da compra, né? De adquirir ou de não adquirir seu produto ou serviço. Então, isso é um outro pequeno objetivo. Mas no speech de vendas, o objetivo final é a venda. Então, tem vários pequenos objetivos, se constrói várias ideias, numa sequência lógica que funciona, baseada em explicar um conceito e fazer um fechamento. Você explica um conceito novo para o cliente, meu produto tem esse benefício, essa vantagem, lá. E depois faz um fechamento. O fechamento seria uma pergunta. Fica claro para você como esses benefícios podem ajudar e melhorar a sua vida, por exemplo, né? Então, basicamente, aquilo que eu fiz antes de entender necessidades e desafios, me ajuda agora, na hora de desenvolver um pouco mais o meu roteiro de comunicação, entendendo que esse roteiro é um speech, é um discurso que tem um único ou grande objetivo, e que às vezes, em algumas ocasiões, pode ter muitos pequenos, mas a soma dos pequenos dá esse grande. Então, o que importa é focalizar dessa maneira, né? Se você está lutando para saber o que dizer quando um cliente potencial entra em contato, pode ser útil desenvolver um roteiro ou uma lista de perguntas e tópicos da conversa, pelo menos. Eu recomendo, e o que eu faço mesmo, é linha por linha, palavra por palavra. Se você ainda não está pronto para fazer isso, comece a fazer um tópico. Se está difícil, faz umas perguntas que você sabe que tem que fazer, mas vai protocolizando, documentando, né? Transformando num padrão, padronizando sua apresentação, né, comercial através de um speech identificado. Isso vai mudar as coisas, porque vai te deixar confiante, sabendo e preparado para lidar com qualquer situação. Você vai saber o que você vai falar. Você vai estar pronto. Você não vai ficar sem saber o que dizer no meio de uma apresentação comercial do seu produto ou serviço. Você tem uma sequência de etapas a vencer. Vai explicar um conceito, depois vai fazer uma pergunta, depois vai explicar outro conceito, no final vai explicar quanto vale, vai oferecer a forma de pagamento, vai fazer um fechamento de compra. Por exemplo, se fosse um speech de venda, né? Se é um speech de relacionamento, vai ter outro propósito. Mas cada speech tem que ter um claro objetivo, um claro propósito, e isso vai te fazer com que você esteja muito firme, né? Sinta bem, sinta confiante, sinta seguro, porque você sabe o que vem depois, você sabe o que tem que falar, você sabe para onde está conduzindo o seu cliente, você sabe que para onde está conduzindo o seu cliente foi planejado e ter um objetivo claro, que é esse único grande objetivo do speech, tá bom? Muito bem, seguimos aqui. Pratique sua comunicação. Para saber o que dizer, pratique a comunicação. E como que pratica a comunicação? Como que eu faço isso? Primeiro que a prática é fundamental, né? Você não nasce sabendo, você não vai
começar fazendo as melhores apresentações, melhor speech, melhor discurso da sua vida, mas a prática vai melhorar a comunicação com seus clientes. Prática leva à perfeição. E a minha recomendação é que você pratique isso com amigos ou com familiares, e você peça para eles sentarem do seu lado e você solta seu papo, ou então você faz uma videochamada com eles e solta seu papo, seu speech, seu roteiro, e você experimenta para ver como a pessoa reage, que dúvidas tem, que perguntas faz, se compra ou não compra, se consegue escapar do seu processo comercial, ou se acaba funcionando bem, o que é que pode melhorar. E com isso você tende a ir se soltando aos poucos. Tem um caso sobre prática que é muito bom, que teve uma universidade, creio que era uma universidade, mas não tenho certeza. Uma instituição norte-americana fez um teste onde separaram alunos de um curso de fotografia em dois. Nessa aula tinha 40 pessoas e separaram essa turma em dois grupos de 20. E cada grupo teria uma missão específica e eles iriam medir como essa missão específica iria impactar no resultado no final do curso. E o que eles fizeram foi pedir para um dos grupos, o grupo A, vamos chamar, que fizesse a melhor foto possível no período de 30 dias. Então, os 20 alunos dessa turma teriam que fazer fotos durante todo esse período, durante esses 30 dias, mas não qualquer foto. Teriam que fazer fotos que fossem muito boas, né? Buscar a melhor foto. Aqui buscaria, esta turma A seria a turma da qualidade. Buscariam fazer a melhor foto possível no mundo nesses 30 dias. E a turma B, não importaria qual qualidade elas fizeram, era a turma da quantidade. E eles teriam que fazer o máximo número possível de fotografias no período de 30 dias. E assim teriam tido essa experiência de número de fotos. Esse teste se levou a cabo durante os 30 dias e no final do período de 30 dias, a turma de quantidade explicou como eles conseguiram fazer o número de fotos que eles fizeram. Eles combinaram que cada um dos alunos, dos 20 alunos, cada dia iria fazer 10 fotos. Então, 20 alunos, 10 fotos por dia, isso dava um total de 200 fotos diárias, que não tem nada mal. Se você conta 200 fotos diárias em 10 dias, dá 2.000, em um mês dá 6.000 fotos em 30 dias. E eles explicaram que conseguiram fazer mais do que 6.000 fotos em 30 dias por um acordo coletivo, se organizando e seguindo um passo a passo, seguindo um processo. E o processo era cada um deles fazer 10 fotos todo dia, rigorosamente, e no final entregar esse número total de 6.000 fotos, mais de 6.000 fotos que eles entregaram com sucesso. E esse foi o teste. E a turma da qualidade, eles ficaram buscando, claro, eles tiveram 15, 20 fotos no período todo, menos que uma foto por aluno. E eles passaram o tempo inteiro buscando a foto perfeita, ao pôr do sol, o melhor momento. E assim, assim você tem que entender o seguinte, a turma da quantidade venceu, né? E tinha mais quantidade, tinha 6.000 fotos, tinha uma quantidade absurdamente grande. Mas a turma da qualidade perdeu porque não era eles que tinham a melhor foto, a foto com mais qualidade. A foto com mais qualidade, surpreenda-se se quiser, era da foto da turma da quantidade. Por que a turma da quantidade tinha feito a melhor foto, a foto com mais qualidade? Essa pergunta que foi analisada. O motivo é porque, pelo simples fato de cada dia fazer 10 fotos, cada dia repetir isso, inevitavelmente, durante 30 dias, cada dia repetir esse procedimento, no final dos 30 dias você faz fotos melhor. E aí, isso que tinha feito a turma da quantidade, estava focada em fazer foto, inevitavelmente foi melhorando. Sem querer foi melhorando. A turma da qualidade estava preocupada na foto perfeita, o momento do pôr do sol, a luz exata, a foto, o mar, a praia, o sol, não sei o que e tal, a palmeira e tal. E não saiu a melhor foto do mundo, porque esse estudo demonstra prática leva à perfeição, né? Mesmo sem querer, a prática constante acaba fazendo com que você melhore. Então, para você, a prática é fundamental para melhorar a comunicação com clientes em potencial e você pode considerar praticar com amigos, familiares ou até mesmo gravando vídeos ou áudios simulando essas conversas de vendas. Eu conheço pessoas que estudaram speech da minha empresa dessa forma. Eles
leram o speech gravado tudo no celular, colocava o headphone e ficava ouvindo ela mesma falando o que tinha que falar, até decorar. Eu estou falando de pessoas que decoram 30 páginas, 20 páginas, 40 páginas, tá bom? Então não venha pensar que é difícil fazer um speech de seu produto ou serviço, pelo menos não para mim, porque eu estou cansado de fazer isso com produtos e serviços mais bem complexos, né, para dizer de alguma forma, com produtos e serviços complexos. Muito bem, muito importante, mais coisas que você tem que saber aqui, mantenha a calma e a confiança, vai dar tudo certo. É normal que você escorrega algumas vezes, é normal que você fale alguma coisa que talvez não saia como você quer nas primeiras vezes, é normal falhar, o erro está no processo de aprendizagem como um fato convencional. Não se surpreenda quando você estiver nervoso nas apresentações iniciais, não se surpreenda quando você falhar e você queria falar uma coisa e falou outra, não saiu, não lembrou, se perdeu o fio do negócio, né? Já vi muito isso, perdeu o fio do negócio, está escrito, estudou e na hora de falar, fala outra coisa. Bom, tudo bem, você tem que tentar seguir o plano, né? Mas é normal sentir nervoso ao falar com um cliente potencial, mas é importante manter a calma e a confiança, porque ao final das contas, quem é especialista no seu negócio é você. Afinal, e você tem que tentar lembrar isso. E, em muitas ocasiões, o que tem acontecido dentro da minha empresa, com meus times, né? O que acontece muitas vezes é que a gente tende a prejulgar o cliente pelo estilo de vida e profissão que ele tem. Nós atendemos, às vezes, pessoas que têm uma renda muito alta, pessoas que têm uma capacidade financeira, às vezes um deputado, um juiz federal, sei lá, pessoas que têm um cargo importante, assim, pelo fato de terem esse cargo, estão colocadas numa camada social de autoridade, né? Por algum motivo no Brasil, isso é mais forte até que em outros lugares do mundo. E às vezes você, como especialista do seu negócio, ou do seu produto, do seu serviço, às vezes pode ser que se confunda, mas essa pessoa, esse juiz federal, por exemplo, ele tem autoridade na Justiça Federal, mas ele não tem autoridade no seu negócio de artesanato, ou no seu negócio de acupuntura, ou no seu negócio de gerar, sei lá, atendimentos, ou de odontologia, sei lá qual é o seu negócio, né? Mas, definitivamente, você tem que entender que você é o especialista na sua área e você tem que pôr sua autoridade na mesa. Então, você tem que ter calma, porque no final das contas, quem entende do que você está falando é você. Quem entende do seu produto e serviço é você, então fica tranquilo, independentemente de quem estiver na sua frente. Quem entende é você, você vai conseguir gerar essa confiança com a convicção de que você é o especialista. Tá? E que você é que tem a experiência real de vida. Muito bem. Mais coisa para se sentir bem e saber o que falar, né? Aprenda a lidar com objeções. O que é uma objeção? A objeção é aquilo que o seu cliente diz, ou às vezes não diz, mas pensa e deixa entredito que o impede de comprar seu produto ou serviço, o impede de te contratar por algum motivo, né? É o que ele diz ou que fica no ar entredito, né? E é provável que os clientes em potencial, seus interessados, que começou a conversar contigo e não continuou, ele tinha uma objeção. E a única coisa pelo qual isso não evoluiu é porque você não perguntou qual a objeção, então você não conseguiu descobrir por algum motivo qual era o problema. O que faltou para você adquirir meu produto ou serviço? Você não conseguiu perguntar isso, ou então você pensou que perguntar isso não era uma boa ideia, mas é normal e é parte convencional do processo que seus clientes tenham alguma objeção e que por isso só o meu par de responder, você vai ter que descobrir, vai ter que fazer perguntas para descobrir. E é importante saber lidar com objeções de maneira eficaz, destacando benefícios e vantagens do que você está oferecendo. Eu recomendo que você tenha alguma técnica, como por exemplo a técnica do soco de café, que eu ensino algumas vezes, que te ajuda a ter um procedimento de quebra de objeção, de ultrapassar, de enfraquecer potenciais objeções e deixar o cliente mais pronto na direção de fazer a compra do seu produto ou serviço. Dizem os que entendem que é necessário ultrapassar 7 objeções, pelo menos, para consolidar uma venda. Então, se seu cliente está tendo objeção, você tem que pensar que esse é o processo natural das coisas e que está tudo bem. Tá bom? E, muito importante também, seja autêntico, seja genuíno. Você é do jeito que você é, não porque
seu cliente está na sua frente, você vai mudar a pessoa que você é. E aqui eu tenho uma ressalva, seja a melhor versão de você, sabe? Porque tem gente que fala, não, mas eu não sou tão comunicativo, sou mais fechado. Tudo bem, se você é mais fechado, você continua sendo mais fechado, mas seja o mais autêntico, genuíno, dentro do jeito fechado que você tem de ser. Não importa, não precisa ser um falastrão para ter sucesso na comunicação com um interessado, com um potencial cliente, né? O importante é ser autêntico e ser genuíno, ser aberto e tal, do jeito que você é, sem mudar sua personalidade, nada. Isso vai te ajudar a criar uma conexão forte e duradoura com seus clientes, aumentando as chances de conversão em vendas. Mais que ele sente que você é natural, que você é genuíno, que você é autêntico, mais que ele pode confiar. E é por esse motivo que quanto mais ele vai confiar vendo que você é natural, mais tende a te comprar. E como você pode parecer natural? Não tem como parecer natural. Você tem que ser natural. Não tem como fingir, né? Uma pessoa me perguntava uma vez assim, mas Ricardo, como eu faço para gerar mais confiança com o meu cliente? E a resposta é ser uma pessoa confiável. A forma de gerar confiança é ser confiável. A forma de parecer autêntico é ser autêntico. Se tudo bem, você ainda não está confortável sendo autêntico, não tem jogo de cintura, começa a querer ser e vai testando isso. Põe essa forma natural de ser no teu discurso, no teu roteiro, no teu speech. Vai implementando isso, vai se comunicando dessa forma. Aos poucos, cada vez vai ficar mais fácil, mais natural. E melhor, e cada vez você vai estar mais confortável, sendo mais ainda quem você é. Se essa forma mais confortável de ser, quando você se sente melhor? Quando está com um familiar, um amigo, um parente, que é exatamente do jeito que você é, e você se abre e se comporta do jeito que você é, ou quando tem que estar fingindo porque está num protocolo, num lugar que tem que ter um comportamento de não sei que forma, de não sei que tipo. Normalmente você está mais confortável quando está num ambiente sozinho, né? Que você num ambiente familiar, assim, próximo. Você pode ser do jeito que você é, como você se comporta sozinho, né? Como você se comporta sem ninguém. Muito bem, então esta foi a sessão com o Ricardo número 106, para falar de quero mais clientes, mas não sei o que falar quando chega um interessado. Agora você já sabe como se organizar para saber o que falar, você já vai saber o que falar, já vai saber coisas que tem que ter claras para saber o que falar quando chegarem interessados, quando chegar potencial compradores. E agora que já sabe disso, quero marcar contigo para a próxima quinta-feira, 8 horas, nova sessão com o Ricardo, semana que vem do número 107. Se você gostou, deixa um joia. Se você pensa que este conteúdo pode ajudar alguém, compartilha, vai ajudar eu também compartilhando, vai ser bom para todo mundo. Forte abraço, até a próxima semana.